Meu Deus do céu, que o jogo, Gerson da aula, hein? O Gerson da aula. Isso, Gerson Pascoal, o gol do Ayrton. Ele entrou desfilando na área. Ainda quiseram derrubar, porque o cara veio para dar uma pegada nele, ele sai até... Ele escapou de tomar uma das maiores goleadas. O Pascoal disse que era para ter sido mais elástica a goleada. O Pascoal teve pênalti que não foi marcado, é isso? Teve... Se o VAR chamou no pênalti marcado para o Atlético, deveria ter seguido o critério e chamado nos 2 lances que a gente vai mostrar aqui. O Mengão, malvadão, realmente ontem, com todos os desfalques, mas o momento está muito bom, a atmosfera. Você vê, o Pulgar veio e ficou no banco. Não, descansa mais um pouquinho, Pulgar, porque esse Léo Ortiz está jogando muito de volante, hein? Ele deu uma arrancada uma hora lá, driblou 1, driblou 2, até na hora do passe ali ele até se empolgou, né, de fazer mais uma jogada de efeito, mas está jogando bem de volante o Léo Ortiz. E o Gerson? E o Gerson, Pascoal? Meu Deus do céu, que jogo, o Gerson da aula, hein? O Gerson da aula. Isso, o Gerson, aí eu vou concordar com o Pascoal, né? Eu não gosto muito não, mas ele pega assim a bola, ó, vem, deixa aqui comigo, vem todo mundo comigo. Ele tá na defesa, ele tá no lado direito, ele vai no lado esquerdo, ele chega na frente, ele dá passe, ele comanda o time. Que momento do Gerson, tá jogando muito bem, né? O time, né, num todo, a gente tem que elogiar. E o monstro do Bruno Henrique, esse cara quando tá na fase dele, quando tá no dia dele, é difícil mesmo. Dos gols que ele fez, da recomposição que ele faz pelo lado esquerdo, do cara que dá o passe para os companheiros. Então o momento é tão bom que o Carlinhos, né? Meus sentimentos ao Carlinhos, ele deu lá uma declaração dizendo que infelizmente perdeu a mãe, né? Sim. A gente sabe que é um momento muito complicado, difícil, e ele está focado ali porque sabe que ele está ali fazendo o trabalho dele, é o que a mãe dele sempre o apoiou a fazer. E o novo brocador, né, o Carlinhos Brocador, chega e faz o gol, né, num rebote, numa jogada que o lateral direito chega lá na frente. O Wesley, que fez um bom jogo também. O que chegou na frente, os 2 laterais do Flamengo, ou seja, um jogo, olha, um dos melhores que eu vi do Flamengo. Olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Pega essa moral que o Zinho deu pro Carlinhos, hein? Carlinhos Brocador, não é pouca coisa, não. O último brocador do Flamengo não era tão brocador. Tá merecendo de apoio, tá merecendo de apoio. O último que teve apelido de brocador no Flamengo era o Hernani Brocador, fez não era muito isso? gol no Fez Flamengo. muito gol. Muito gol. Campeão de Copa do Brasil. Mas eu acho que ontem Bruno Henrique é um absurdo de jogador. Gerson, absurdo de jogador. E o gol do Ayrton, Pascoal? O gol do Ayrton. Ele entrou desfilando na área. Ainda quiseram derrubar, porque o cara veio para dar uma pegada nele, ele sai até, ele entra desfilando, entra de terno, com garbo e elegância. O time do Flamengo pode jogar de sapato de cromo alemão, liso, que não escorrega, porque é show, é baile, é festa, é uma coisa impressionante o que faz o Flamengo. O Zinho falou, foi um dos melhores jogos. Aí a gente começa a acumular grandes jogos do Flamengo. Mas você lembra o número de desfalque que tinha pro jogo? Ô, Pascoal, desculpa. O Atlético Mineiro escapou de tomar uma das maiores goleadas, vexatórias mesmo, né? Que seria em casa. Porque para mim não foi pênalti pro Atlético Mineiro, não foi pênalti. E os 2 pênaltis do Flamengo foi. Então, no mínimo, era para ser 6-0. A gente tá vendo aí a tela, eu vou passar os lances. Aqui agora, hein? Só para a gente não perder a tela, né? Já que ela entrou aí no ar. A posse de bola foi na margem de erro do Ibope, 2% para mais ou para menos. Deu empate na posse de bola. Mas o Flamengo superior em todos os outros quesitos colocados aqui pela nossa produção. Paulinho jogou mal, não? O Paulinho não vive uma boa fase, né? Mas aí, assim, em defesa do Paulinho, não sei se cabe uma defesa aqui, né? Porque o Paulinho não precisa de advogado. Mas, assim, o Galo muito desfalcado do meio para trás. E o Paulinho, acho que vou fazer um paralelo com o Cano até. Porque se a gente já falou em determinados momentos que o Cano saiu da área para recuperar bolas como volante, ontem não no meio do campo, mas na lateral do campo, mas o Paulinho também teve muita importância nessa função de recomposição. E talvez por isso ele fique apagado como atacante, né? Ele ficou mais distante do gol. Você tem do lado direito um Wesley, que mais uma vez uma partida muito madura. Para mim, o jogador que mais evoluiu nesse período de Copa América com o Tite. Jogando forte defensivamente, está subindo, apoiando, participando de gol. Você tem Luiz Araújo também ali pelo setor, que é um jogador de velocidade.
Então, assim, analisar individualmente os jogadores do Galo vai ser complicado porque o momento coletivo é um momento de muita queda. Se você for analisar o Galo, ele, no melhor momento do Milito, foi um início até atípico, né, desse Galo, jogando bem, com posição, envolvendo. Era um time também sem a bola que combatia mais o adversário, que não dava tanta liberdade para o adversário ficar confortável. Isso não está acontecendo. É só pegar, por exemplo, o gol do Bruno Henrique com um passe do Pedro. Deram muito espaço para o Pedro pensar, ele é diferente demais, dá uma assistência primorosa, açucarada, faz, garoto. E o Bruno Henrique com toda a liberdade, sem nenhum tipo de cobertura, né? Então, assim... Entra desfilando, né? Entra desfilando e eu acho... Eu acho que o Milito, ele poderia, já em um momento que ele estava com 1 a menos, perdendo de 3-1, poderia segurar um pouco. O Galo sofrendo gol com linha alta. Sim. A linha defensiva lá no alto, ele tomando bola nas costas. O Galo só faz o segundo gol porque em determinado momento o Flamengo dá uma desligada do jogo, né? Sim. Ali nos 40 e alguma coisa na parte final, o Flamengo dá uma desligada do jogo. Agora, você tocou no Flamengo. Só para falar rapidamente sobre o Flamengo. Não, vamos falar bastante do Flamengo. Sim, bastante. Você que manda, né, comandante? Você que manda. Já tô me ambientando aqui na casa. Você que... Ô, Zinho, como é que fala no futebol? É juvenil? É bom respeitar. É bom respeitar. Senão não voltem, Zinho. Senão não voltem. Não, assim... Era uma loucura a gente ver um momento de oscilação, torcedor do Flamengo pedindo e cogitando a demissão do Tite. Mas teve isso? Se teve, principalmente ali naquele momento complicado de Libertadores, teve. É uma loucura você cogitar, porque o Tite, técnico brasileiro, é o melhor disparado. E ele está provando isso com um rendimento que melhorou dentro da Copa América. O Flamengo tem um rendimento da Copa América de quase 80%. 21 pontos disputados, conquistou 16. Com o meio-campo dilacerado, cheio de desfalque, e ele bota Léo Pereira para jogar de lateral esquerdo, e ele bota o Léo Ortiz para jogar de volante, parece que o Léo Ortiz é melhor como volante do que como zagueiro, ele é muito bom zagueiro, e o Wesley crescendo de produção, e ele mexe no Gerson, ora jogando mais avançado, ora jogando um pouco mais recuado, e o time jogando muito bem, de maneira equilibrada. Loucura vai ser se esse aproveitamento cair quando voltar todo mundo. Porque olha aí essa tela, que coisa curiosa, Zinho. 7 jogos antes de sair todo mundo. 67% de aproveitamento. 76% de aproveitamento com o time desfalcado. Tetra, calma que o Pascoal tá pedindo aqui os pênaltis. Não, Pascoal, foi só um pênalti marcado, já vou mostrar. Mas o Zinho vai comentar isso aí. Imagina se esse aproveitamento não se mantém, Tetra. Um pênalti pra cada um, né? Não, marcado foi um só. Daqui a pouco a gente chega aí. Calma, Pascoal, calma. Fala, Zinho. Não, assim, o Donan foi muito feliz porque houve sim essa pressão, e não só da torcida, de alguma parte da mídia também. Muitas críticas ao Tite, aquela época ali, que ele poupou jogadores contra o Bolívar, lá na altitude, aí perde o jogo, aí vem jogar contra o Botafogo, perde para o Botafogo, aí faz um jogo ruim contra o Amazonas. No Maracanã, o primeiro jogo, ganhou de 1-0 ali, e o time não conseguia furar o bloqueio, a marcação do Amazonas, lembra? E aí depois tem o segundo jogo contra o Amazonas, que também não é um jogo bom da equipe, o time não rende, e vem muita cobrança e muita pressão e muita desconfiança. Não foi só da torcida, né? De uma parte da torcida, sim, o Maracanã chegou a ensaiar vaia, a gente via nos jogos isso acontecendo. Mas é o futebol brasileiro, é essa pressão que muitos treinadores sofrem. E aquilo que eu falei, não adianta você ter o melhor elenco, não adianta você falar que esse elenco está desfalcado, não adianta você ser o treinador na seleção brasileira em 2 Copas do Mundo. Nos times desse potencial, e eu tenho falado isso, você ganhar um campeonato carioca não vai ser o suficiente. Longe disso. E outra, hein? Não adianta você ficar só no G4, não. Você tem que estar brigando bem ali na ponta do campeonato mesmo para ser campeão. Então, o Flamengo correu o risco de não classificar em algum momento. Tinha que ganhar os jogos em casa e emendou uma sequência de vitórias. E o Donan tem razão. Tinha pressão em cima do Tite, sim. E ele, com o elenco, provam a qualidade que todos eles têm, né? O elenco do Flamengo dispensa comentário. E o Tite também, né? A história do cara. Agora, eu vou te falar, Dani... Pra mim, eu não esperava também esse rendimento, não.
Confio, acredito, acho o técnico maravilhoso que é o Tite, o Flamengo nem se fala, né? O time do Flamengo. Agora, com tanto desfalques, eu não esperava esse aproveitamento. Eu tô assim... A gente até conversava, ó, se o Flamengo conseguir passar bem nesse período de Copa América, conseguir estar ali no G4, não era nem na liderança, a gente fala assim, não desgarrar de quem está na liderança e voltando todo mundo é o grande favorito. O Pascoal que fala sempre isso, e ele tem razão. Agora, só que o Flamengo está jogando bem, está na liderança e os times têm que se preocupar e não deixar ele desgarrar. Então, assim, é um momento que não é que é uma surpresa, mas eu não esperava isso tudo, com tantos desfalques que o Flamengo tinha. Superou a expectativa, né? O Pascoal quer ver os lances, dona. Não tem jeito, a gente vai ter que botar os lances para saber se tinha que ter sido mais ou não. Você vai falando durante os lances aí, não se preocupa não. Pascoal. Bota aí pra gente que o Pascoal tá pedindo. O Pascoal disse que era para ter sido mais elástica a goleada. O Pascoal teve pênalti que não foi marcado, é isso? Teve. Esse pênalti do Pedro aí não dá, não. Gente... Ele sofre 2 pênaltis no mesmo lance. Um por cima e um por baixo. Mas como é que é isso? O Mariano vai segurar e vai dar, com o joelho e tira o pênalti. Ele faz 2 pênaltis. Tem 2 pênaltis? Aí tem 2 pênaltis. Um por baixo. Ele agarrou. Não tem 6 pontos, Dani, mas tem 2 pênaltis. Não tem 2 bolas, mas tem 2 pênaltis. Não tem minha bola senhora, parada, mas tem 2 pênaltis. Nesse lance só, é por cima e é por baixo. Escolhe a falta pra marcar. Agora ele vai explicar. Escolhe a falta pra marcar. Né? Você não vai falar do drible do Pedro, do domínio, que ele já deu? Não, e a primeira bola que ele pega, o que ele faz? Primeira bola do... Pá! Ele dá assim, ó. A bola sai. Espetacular. O Pedro é diferente de tudo. Olha lá, ó. Pra você, então, isso é pênalti? Pênalti. Isso aí é pênalti configurado. Ele é em cima, impedido, e embaixo, impedido. Eu achei mais embaixo do que em cima. Assim, claro, e ontem eu ouvi os colegas, né, estavam assistindo o jogo, o PC estava falando que, assim, hoje a gente tem que tomar muito cuidado com a palavra interpretação, né? Porque como é que eu vou interpretar se o braço teve ou não a força? Era um lance de revisão. Para mim, este é o fato. Se o VAR chamou no pênalti marcado para o Atlético, deveria ter seguido o critério e chamado nos 2 lances que a gente vai mostrar aqui. Dos 2 lances do Flamengo. Para e tirar a dúvida do árbitro. Mas eu tenho mais certeza do pênalti embaixo do que em cima. Mas todo mundo concorda que foi pênalti. Não sei, tem que ouvir o Tetra. Você acha que foi pênalti? Pênalti. Esse aqui? Esse foi pênalti. Pênalti. Claro. Pênalti. Gente. Pênalti. Vamos discutir. Pênalti. Não vamos discutir. Mas eu vou te falar o seguinte, Pascoal. Já tem um outro lance? Eu só acho que assim, o Pedro faz muita encenação assim, acho que isso, o VAR, né, nessa análise do VAR, ele vai muito para isso, né? Porque o Mariano toca, impede dele passar, mas ele dá um salto maior do que foi a falta. Mas foi falta, foi pênalti, tem um contato. O salto pode ter ludibriado a arbitragem, né? Mas aí, peraí, a gente tá marcando regra de futebol ou tá dando nota pra atuação do jogador? Aí não, aí é o seguinte, aí é ginástica olímpica, né? Mas foi pênalti, Dani. Pronto, pênalti. Todos nós concordamos. O Zinho está só dizendo que talvez o árbitro ou o VAR tenham visto dessa forma. Sim. Né? É só um... porque eles costumam ver cada coisa, viu? A imagem tá na frente deles, eles conseguem enxergar outra coisa completamente diferente, realmente. O Zinho tá muito certo nessa. O Zinho fala que tem dia que marca, tem dia que não marca. No mesmo jogo marca e não marca, que é esse caso aí. Esse jogo foi maravilhoso, que até nisso aí, até isso que eu falo, esse jogo me ajudou. Porque dá o pênalti pro Atlético, não dá... Mostra aí, Dani, mostra aí, Dani. Por todo favor, mundo mostra concordou aí. que esse lance deveria ter sido marcado pênalti a favor do Flamengo. O Flamengo prejudicado em um lance. Isso. Ok, temos outro lance. É um lance... Vocês querem mostrar primeiro do Galo, Vini? Ou vocês querem mostrar primeiro do Flamengo? É o do Flamengo, já entrou aí. O lance pra mim, muito parecido... Não tem lance igual no futebol. Mas em característica, prender a bola, prender a perna e impossibilitar o jogador de seguir para a bola é mais parecido com o pênalti que foi marcado do que o lance do Pedro. Então, eu acho que esse é um pênalti mais claro do que o que vocês disseram que foi pênalti no Pedro. Só para passar a bola para o Pascoal e para o Tetra, eu já vou dar minha opinião. Lógico. O pênalti do Pedro foi pênalti, né? Todo mundo aqui concorda. Esse aí foi escandaloso, gente. Esse pênalti em cima do Pulgar é inacreditável
inacreditável. Primeiro que o árbitro está bem posicionado, ele não deu o pênalti no campo. E é mais inacreditável ainda. Ele não deu nenhum no campo, tá? Não. Em defesa dele. E mais inacreditável ainda... Foi o Zanovelli que apitou o jogo? Não, foi o Ramon Abate-Abel. Ah, Ramon Abate-Abel. Bravo Ramon Abate-Abel. O Ramon Abate-Abel, todo jogo dele tem B.O. Esse pode... Gente, olhando o lance, se é pra marcar, marca no campo esse lance. Porque não tem ninguém na frente dele. Mas eles não têm convicção, não têm confiança. Porque alguém vai dar sugestão pra ele, olha lá se foi pênalti ou não. Ele tem que ser convicto no lance. Mas não existe isso na arbitragem brasileira, infelizmente. Infelizmente. E quem tá no VAR tem a obrigação de, com auxílio da imagem, com diferentes ângulos, de tentar salvar a arbitragem, de jogar uma boia, porque foi um pênalti escandaloso em cima do Pulgar. Na minha visão, nesse caso, o Flamengo prejudicado ontem. Nesse caso, eu acho que tem um pé preso aqui, um pé preso ali. Eu dou o benefício da dúvida nesse lance. Dou o benefício da dúvida. Mas nos outros dois, não. Ozinho, eu quero te ouvir também, assim, eu vejo uma arrastada de pé que não me parece nada natural, assim, eu brinquei com a coisa do pé de palhaço. Tá falando eu que tô achando, sou eu que tô falando, é do Flamengo, contra o Flamengo, hein? Sou eu que tô falando. O pastor falando contra o Flamengo. Eu dou o benefício da dúvida. Pra mim, esse lance é mais claro ainda que o outro. Quero te ouvir, Tetra. Não, assim, não tem nem discussão. Não tem. Eu dou. Como é que o Pascoal fala? Eu permito o lance da dúvida. É o benefício da dúvida. Eu dou o benefício da dúvida nesse lance. Não tenho benefício nenhum. Eu não tenho benefício nenhum. O cara. Primeiro. Nenhum jogador do Atlético ali consegue tirar a bola dele. Só tira depois que derruba o Pulgar. O jogador que arrasta o pé do Pulgar, ele não toca... Por isso que eu falei assim, pra mim o pênalti que foi dado não foi pênalti. Se os caras não dão os dois pênaltis que o Flamengo sofreu, não deram. O VAR não chamou. O árbitro no campo não deu. É um absurdo dar o pênalti do Atlético Mineiro, porque no lance do Atlético Mineiro, você vai mostrar, o Alan toca na bola primeiro. Então, se é um benefício da dúvida, eu dou o benefício da dúvida no pênalti marcado para o Atlético, porque o jogador do Flamengo toca de leve, mas toca na bola. E depois toca no jogador do Atlético Mineiro. Então, a interpretação do VAR foi o seguinte, teve o contato e nesse contato derrubou. Mas antes ele toca na bola. Vai mostrar aí, ele tocando, triscando na bola. Nos lances do Flamengo, nenhum jogador do Atlético toca na bola. Vai no corpo do atleta do Flamengo. Tem o contato direto. Impede o jogador do Flamengo de prosseguir na jogada. Isso é pênalti. O Pulgar não tinha condição de seguir no lance. Ele não tinha possibilidade mais de disputar a bola. Porque o contato do jogador do Atlético arrastando o pé dele, derruba ele. E tá na cara do juiz, é um absurdo. E o pior, o VAR tá vendo o lance. E não chama nem para uma revisão. Por quê? Porque o Flamengo tava ganhando já o jogo? A vitória já, para eles, parece que assim, já ganhou o jogo, segue o jogo. Por isso que eu falei, todo respeito ao Atlético Mineiro, mas era jogo o Flamengo meter 6-0, 7, porque 2 pênaltis, a possibilidade enorme de sair o gol, ela existe. Mais de sair do que do goleiro. A proporção, a probabilidade é maior do atacante fazer o gol. O goleiro tá ali, pode pegar. Mas era uma chance claríssima para fazer mais 2 gols. 6. E eu não daria o pênalti do Atlético. Bota aí o pênalti do Atlético, já que o Zinho estava falando desse outro lance também. O pênalti que foi marcado aí, né, pra gente avaliar. Pega primeiro na perna, Zinho. Vou te devolver a bola para você abrir esse. Quero ouvir os meninos aqui também. Mas eu entendo que depois tira o pé de apoio do Vargas e também impede que ele prossiga no lance, apesar de ter pego primeiro na bola. Quero te ouvir sobre isso e eu acho que o debate de quanto estava o jogo também é válido, porque não deveria ser levado em conta, mas às vezes pesa, né, Tetra? Eu já estive ali dentro e às vezes a gente vê a postura do árbitro, né? Ele fica mais tranquilo para, numa dúvida que ele tenha, não marcar a favor se o time está com a vantagem muito grande no jogo. Eu também concordo com você que há o contato e nesse contato o Vargas cai. Eu estou comparando com os lances do Flamengo. Sim. Os pênaltis não marcados, para mim, é muito mais claro do que esse. A coisa do...
gerar a dúvida, permitir... Fala de novo, Pascoal, essa palavra aí, essa frase sua. Benefício da dúvida. O benefício da dúvida. O benefício da dúvida, eu acho que cabe mais nesse lance, porque é o único lance que o jogador toca na bola antes de ter o contato com o adversário. O Alan toca na bola. Ah, era o suficiente para tirar o Vargas da jogada? Teria que ver a sequência, ela não acontece porque há depois o contato na sequência do lance. Ah, o Alan podia evitar, podia... Aí é muito rápido, não dá, é a gente ficar aqui interpretando. O que eu olho, o que eu vejo, o que os meus olhos me mostram é o Alan toca na bola e depois na sequência bate com o Vargas. Dos 3 pênaltis para mim, 1 que marcou e 2 para mim que foi, a dúvida minha maior é no que o VAR confirmou. Que foi marcado. E vocês? Não, eu não tenho nenhuma dúvida a respeito disso. Porque eu vejo o Vargas, ele é tirado completamente do lance, né? Na verdade, ali, o toque na bola de raspão é assim, tão supérfluo, porque ele vai mesmo para impedir a chegada do Vargas. E o do Pulgar... O do Pulgar, pra você não foi. Porque tem um pé enganchado e um escorregão. Por isso que eu dei o benefício da dúvida. O pé enganchado tem e o escorregão por causa do pé enganchado. Não, pelo amor de Deus. Então, não é possível que ele está falando isso. Interpretativo, você está brigando gente, com a imagem. Você me ensinou isso. Você me ensinou isso. E você está brigando com a imagem. Você me ensinou, não, vamos brigar com a imagem. Quem me ensinou isso foi Luciano do Vale. Que a gente não podia brigar com a imagem, que a gente só é a moldura. A imagem está lá, a gente só dá uma moldura. O lance desse aí foi pênalti. Pênalti. Bom, pode botar lá que é pênalti. Não tenho dúvida nenhuma a respeito disso. Penalidade máxima. Nesse aí, ó, tem um escorregão e tal, um pé enganchado. E aí... Escorregão, Pascoal. Escorregão, Pascoal. Esse pênalti foi escandaloso, Pascoal. Tá de brincadeira. Pra mim, isso foi um pênalti escandaloso. Assim, eu te adoro, mas... É inaceitável o... Donan vai com tetra? Não, tô muito com o Zinho, né? Mas no pênalti do Atlético não foi também? Não, pra mim foi pênalti. Pra mim foi pênalti bom. Pro Galo. Você tá Agora, pra lá tava, tava quanto o jogo? Um pra lá e 2 pra cá. Tava quanto o jogo? Quando ele deu o pênalti do Galo? Do Galo? Tava 3-0? 2-0. 2-0? O jogo era onde? Na Arena do MRV. Aí depois tava 4-1, né? É. Quando não deu os 2 pro Flamengo, né? É. O do Pedro não. O papel do árbitro é dar o que o campo tá mostrando. Não vem com esse negócio de vamos analisar o contexto. Gente, pênalti é pênalti, tem que ser marcado. Perfeito. E o Flamengo venceu o jogo, não compromete a tabela, uma grande atuação do Flamengo, manifestação de força do trabalho do Tite, melhorando os jogadores. Óbvio que o torcedor do Flamengo está muito feliz com a apresentação. Mas saldo de gol também decide campeonato, tá? Pode parecer um exagero, mas o Flamengo tá certo em reclamar e o torcedor em ficar chateado, porque o Flamengo, mesmo tendo goleado e tendo vencido, ele foi prejudicado pela arbitragem. Porque os 2 pênaltis não marcados, para mim, assim, não tem debate e é muito difícil de entender qualquer tipo de explicação que venha da equipe de arbitragem do porquê esse pênalti não foi marcado. Mas tem áudio. Ô, Pascoal, na era do VAR, com auxílio da tecnologia, com diferentes ângulos, não tem como. Se o árbitro ele não foi competente para marcar no campo, mesmo estando bem posicionado, o árbitro que está no VAR ele tem que jogar a boia. Ele tem que salvar. Mas a gente falou isso no jogo da Seleção Brasileira. Foi pênalti no Vinícius Júnior. E o cara do VAR, o Mauro Viliano, que é argentino, achou que não era. Aí depois veio a Conmebol dizer depois que houve um erro. Depois, mas aí né? não se muda mais o futuro, né? Essa que é a grande questão. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir... porque, além do Ramon Abachaber, eu estou abrindo aqui para me recordar quem era o árbitro do VAR. O árbitro do VAR era o Rodrigo D'Alonso Ferreira. Ele tem ajuda, tem toda uma equipe ali por trás, né? E no lance do Flamengo, eles no VAR também não enxergam o pênalti e, por isso, não recomendam a revisão. Quero só fazer um adendo aqui. A CBF divulgou alguns lances, dentre eles não estava o lance que a gente indicou aqui,
que houve um pênalti a favor do Flamengo, marcado no Pedro. Esse áudio não está divulgado do Pulgar dentre o áudio na CBF. O do Pulgar a gente vai ouvir agora para fazer uma comparação com o que o VAR viu em um pênalti e em outro pênalti. O que foi marcado e o que não foi marcado. Limpo. Não impacta. Não impacta. Os dois estão buscando a bola, escorrega. Tá, tô pronto para mostrar. Não, pode ir. Okay. Os dois estão ali escorregando, ele escorrega dele, derruba pra frente. Pra ser checado, tá? Por cima da bola. Ok. Não, o pé enrosca nele. Ele cai. Tem outro ângulo, tá? Pode mudar. Não há infração, tá? Pode seguir. O defensor desequilibra e quando cai o pé do atacante... A meia esquerda também. Isso, pode seguir. Pode seguir, Ramon, tudo limpo. Caminhão colado. Pega a primeira perna. Ricardo, tá? Ó, a posição ali volta, não participa. Não deixa reiniciar, tá? Ok. Ele chuta a bola e depois pega o pé do cara. Depois pega no Tem jogador. outros ângulos também, se precisar. Ó, ele chuta a bola e depois pega o pé. Talvez se a bola saiu do contexto, ele conseguiu. Segura, espera. Tô checando. Tá ok? Tem alguma outra imagem? Tenho essa aqui, ok? Vai. Sim, tá checando. Tá checando lá, chuta a bola e depois pega o cara. Dalon, você não acha que esse toque é mínimo na bola e depois o contato é... Ele não impede ele de disputar a bola? Não entendi. Não entendi, fala, Elton. Ele não teve contato pleno com a bola, ele raspou a bola e depois teve contato. Eu vou checar o app, tá? Mas eu vou recomendar uma revisão para possível penal, porque o contato dele com a bola é mínimo, tá? Deixa eu ver o app. Ok, lateral ali, ok? Ok, tô Essa indo lá. rodada aqui. Aqui, ó, ele vem e o contato na bola é mínimo, eu vou te soltar em velocidade normal por esse mesmo ângulo. Ok, a bola continua no contexto, ok? E aparentemente ele chuta o atacante. Então me dá uma câmera aberta, Câmera aberta, velocidade normal, tá? Isso. Pega o número dele, se ele quiser. Ok, ele continua o movimento e a bola continua no contexto, apesar de ele tocar na bola. Mais uma pra você, mais um ângulo, olha só. Mais um ângulo. Olha só. Alto ângulo. Ok, continua o movimento, a bola tá no contexto. Ok. Decisão Tem mais final, outro ângulo, pênalti, sem cartão, ok? Ok. Dona, enquanto a gente não estabelecer critério, vai ser muito difícil olhar o campeonato brasileiro, porque são lances interpretativos, não são lances interpretativos, o árbitro está bem posicionado, não está bem posicionado, ele está perto dos dois lances. O que me espanta é, por que chama em um e não chama em outro? E assim, em algumas oportunidades, quando a gente escuta o áudio do VAR, a gente vê um nível de tensão muito grande, muita gritaria. Sempre. Não foi o caso. Eu tenho sempre essa sensação. Não foi o caso agora. Você acha? Eu achei que não. Eu achei que foi um tom até mais ameno, mais calmo. Mas assim, Dani, com toda a sinceridade do mundo, assim, a arbitragem brasileira ela é péssima, a gestão da mesma também. Acho que é algo que acaba desqualificando o produto do campeonato, porque fica complicado. E essa questão aí não é nem, para mim, uma questão de critério. O pênalti do Pulgar e o pênalti não marcado em cima do Pedro, né? Em cima do Pulgar, em cima do Pedro, na minha visão, tá? É uma questão de você enxergar. Você não brigar com a imagem, não é? Assim, principalmente do Pulgar. Óbvio, respeitando a opinião do Pascoal, que fica ali na dúvida. Mas, para mim, tendo o VAR, não tem muito debate, assim. Para você dar o pênalti e fica difícil você entender qualquer tipo de explicação da arbitragem. Eu fico assustado quando eu vejo a interpretação do cara que está com a imagem ali. Sim. Vocês conseguem, no lance do meninos, explicar por que é tão diferente a visão de um lance para o outro? Porque para mim se assemelham demais. Dani, tem muita... As regras são as básicas. O problema são os textos interpretativos. Porque para cada regra existem vários textos, né? O pênalti, a regra da falta, do pontapé ou não, é muito simples. Porque no texto da regra está escrito tentar ou dar pontapé. Já é o bastante para marcar uma falta. Perfeito? Aí entra a questão interpretativa. Pontapé pode, não pode, rasteira assim, pode. O jogador estava nessa situação, bateu primeiro na bola, não bateu na bola, tocou, foi de levemente, a intenção, a força, tudo, aí você começa a florear. Mas por que o Pulgar cai no lance? Eu acho que os pés se enroscam e ele acaba se escorregando. Para mim tem uma rasteira nítida. Para mim bater um pé com o pé e eles acabam se escorregando. É só a minha interpretação.
Não tem, eu aceito a visão de vocês. Vocês não precisam ficar do meu lado, não. Não precisa concordar com você? Sim, não, eu não preciso ficar do meu lado. Ô, Zinho, ele falou que pode discordar dele, É Zinho. só a minha interpretação. Mas, para mim, o Zinho tem razão. E ontem foi um grande exemplo da razão do Zinho. Ontem foi um grande exemplo. O Zinho fala, tem jogo que vai dar... aquela bola na mão, foi ou não foi? Não, mas isso é dentro do mesmo jogo, é mais grave ainda. A gente discute, semana a semana. Aquela bola na mão foi pênalti, por que não deu essa bola na mão? Porque o árbitro entendeu que... Entendeu? É interpretativo. Vai no lance, ele deu um pênalti e não deu o outro. O lance do pênalti do Pedro, não vou nem abrir discussão, né? Porque tá claro, é evidente, é notório. No lance do pênalti a favor do Atlético Mineiro, também não vou nem discutir. Para mim é claríssimo que tem pênalti. Né? Até eles viram bem, tem um toque de raspão na bola, mas é a ação do chute, tentar ou dar pontapé. É o que está escrito na regra. Fica difícil. Eu não vou nem entrar nesse lancezinho para a gente não alongar demais aqui o debate, porque eu acho que a gente acaba desmerecendo o que foi feito no campo, né? O Flamengo tem um resultado expressivo fora de casa, com um elenco desfalcado, mais verdade seja dita, com quem estava em campo batalhando e fazendo muito por esse time, de uma maneira diferente do que a gente costuma ver. Só que ainda tem o seguinte, no jogo do Brasileirão do ano passado, o Paulinho comemora fazendo silêncio. Ontem, o Ayrton Lucas devolve a provocação do silêncio e toma cartão amarelo. Era o mesmo árbitro que no ano passado não dá amarelo e nesse ano aplica um amarelo pelo mesmo tipo de comemoração. Tetra, mas só para você fechar aí desse Flamengo e falar um pouquinho mais de jogo em si, para a gente seguir aqui, porque teve vitória do Vasco também, tá? 2-0 jogando em casa, a gente vai já tratar desse assunto. Fala, Zinho. Não, você lembrou aí essa situação, né, dos cartões também, que não tem jeito de eu não relembrar do lance do Botafogo. Que o mesmo ato dos dois jogos fala, o ano passado eu não dei, então esse ano eu também não poderia dar. Foi a favor de vocês. Lembra que foi o Daronco, né, que falou com o Bruno Henrique? Então, assim, aí você vê, os critérios. Aí, já nesse jogo, também não teria que tomar cartão, se não deu pro Paulinho, enfim. Polêmica, não interferiu, né, no resultado, menos mal, mas já estou com o Donan. Aconteceu, tem que marcar. Né? Assim, eu vou até a interpretação deles no lance do pênalti do Atlético, eu vou até analisar o que eles estavam lá falando. Realmente, tem um toque na bola, mas a bola continua em disputa. Isso que é o bom de analisar. Eu fui atleta, fui jogador, eu estive lá dentro e você faz essa leitura. O Alan, ele chega com uma força excessiva. Ele raspa na bola, não é o suficiente para tirar a bola ainda fica em jogo e ele não se preocupa em, de repente, dar uma aliviada. Ele continua com o movimento. É a característica dele, do Alan. O Alan tem esse espírito, né? Ele já chega também para rasgar. Então, nesse movimento contínuo, há o choque e impede do Vargas prosseguir no lance, porque a bola, eu vou voltar e vou falar, de repente, dar o pênalti não foi um absurdo, não. Eu só continuo falando que pelo menos ele toca na bola antes, mas esse contato impede do Vargas prosseguir, a bola ainda estava em jogo. Agora, não chamar para o pênalti do Eric, aí, e o que eles falaram, há um trança-pé, não há trança-pé nenhum. O jogador do Atlético não tinha condições de pegar na bola. É o Otávio que está no lance. Tem um encontro do pé e ele força. E ele força o pé, derrubando o Eric. Não é que escorregou, ele derrubou o Eric. É nítido o lance para mim. E falando do jogo, né, do resultado, continuar falando do grande momento do Flamengo, do Tite, da arrumação do time e da qualidade. Que os jogadores agora realmente parece que entenderam o modelo de jogo do Tite, entende esse modelo, estão com confiança. O Pascoal lembrou o gol do Carlinhos, é uma troca de passe de toques de primeira. Não está mais comigo, sabe? Você toca, quando o cara olha, já está com outro a bola. O bom encaixe, o bom posicionamento e a parte técnica do Flamengo aparecendo. Então, num jogo grande, num jogo difícil. Então, foi muito superior o Flamengo. Foi muito superior a ponto de eu falar. O Atlético escapou de tomar uma goleada histórica. Perfeito. E o Flamengo é o líder do campeonato. Lembrando que a rodada está em andamento. No outro ponto da tabela, lá embaixo, o Vasco deu uma escapada.